Palavra da Verdade, devocional de 27 de maio, salvos com dificuldade. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador? 1 de Pedro 4,18. Para alguns cristãos pode parecer estranho que, sendo a salvação pela graça, a vida cristã envolva tanto esforço e dificuldade. Há um entendimento generalizado de que o amor de Deus o obriga a aliviar nossas tensões das lutas da vida cristã. Nada mais longe da verdade, pois, embora nos prometa uma paz que excede todo o entendimento e uma alegria indizível e cheia de glória, Deus igualmente nos assegura neste mundo, em nossa caminhada, que nos aguarda muita tribulação e luta. Sendo assim, a vida cristã e o processo pelo qual somos salvos não apenas envolvem dificuldades, mas exigem de nós esforço. O texto da nossa meditação diz que é com dificuldade que o justo é salvo. A expressão é a mesma utilizada para descrever uma navegação penosa em razão dos ventos contrários que tornam o avanço do barco vagaroso, como é usada em Atos 27, 7, 8 e 16. E não é apenas que a dificuldade faz parte do processo de salvação. Mais do que isto, ela é necessária à sua concretização. Conscientizar os convertidos do papel das lutas e dificuldades no processo de salvação faz parte do trabalho do discipulado. Foi por compreender isto que Paulo passou por cidades onde já tinha evangelizado, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, conforme Atos 14, 22. Na verdade, poucos cristãos que levam a vida com Deus a sério negariam que as coisas são assim. A dificuldade é equilibrar o conhecimento desta realidade com a doutrina da graça, pois podemos cair em um de dois extremos. De um lado, quando superestimamos a luta e o esforço em detrimento da graça, caímos no legalismo. De outro lado, quando enfatizamos a graça negando a necessidade da luta e do esforço por uma vida de santidade, abrimos caminho para a libertinagem. Desse modo, precisamos compreender a natureza da graça e também o papel de nossos esforços no processo de salvação. Para isto é necessário primeiramente entender o que significa graça. O conceito mais simples e mais conhecido de graça é favor imerecido. Significa, antes de tudo, que por sermos pecadores, merecemos a ira de Deus, cuja sentença é a morte, como está escrito, o salário do pecado é a morte, em Romanos 6, 23a. E ainda que venhamos a fazer o bem, isto não nos livra da punição por nossos pecados, pois, como está escrito, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, em Tiago 2,10. Acrescente-se a isto que, por mais que nos esforcemos, não somos capazes de alcançar o padrão de justiça de Deus, pois o pecado contaminou nossa natureza, como está escrito, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, em Romanos 3,23. E assim estamos todos debaixo da maldição da lei. Contudo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, conforme Gálatas 3,13. Desse modo, por meio da fé em Jesus Cristo, Deus nos oferece o seu perdão gratuito, independentemente das nossas obras. Isto é graça. Todavia, não devemos confundir gratuidade da salvação com facilidades ou ausência de lutas, pois a salvação não se resume à justificação, que é o ato pelo qual Deus nos liberta da culpa do pecado, mas envolve também a santificação, pela qual Ele nos liberta do poder do pecado sobre nossa natureza. Quanto a esta faceta da nossa salvação, uma coisa é dizer que a obra salvífica não depende dos nossos esforços, o que é verdade. Outra coisa bem diferente é dizer que ela não os envolve. Primeiro, porque o primeiro ato histórico de Deus no pecador é a regeneração, pela qual Deus implanta nele uma nova natureza. Segundo, porque Deus lhe outorga o seu Espírito Santo, o qual lhe concede poder para vencer o pecado. Mas o Espírito não é uma força automática dentro de nós. Antes, ele opera de maneira confluente com nossa vontade. Movidos pelo Espírito Santo, exercemos nossa vontade e diligência no processo de santificação. É por isso que a Escritura nos exorta: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, em Filipenses 2, 12b e 13. Veja como a lógica de Deus é diferente da nossa. É porque Deus atua eficazmente em nós, tanto o querer como o realizar, que não apenas podemos, mas devemos desenvolver a nossa salvação. E esse processo envolve grandes lutas, nas quais é necessária toda a nossa diligência. Podemos dizer que nossos esforços são causa secundária e instrumental no processo de santificação,
sendo Deus a causa primária. É através das lutas e dificuldades que Deus forja em nós o caráter de Cristo. Portanto, graça, conforme já dissemos, não é sinônimo de facilidade. É a verdade de que nossa salvação repousa inteiramente sobre a obra e os méritos de Cristo e que o sucesso da vida cristã depende da atuação eficaz do Espírito de Deus. Por isso, suportemos as aflições comuns à vida cristã e esforcemo-nos para viver de um modo agradável a Deus, fazendo tudo na dependência do seu poder. Tenhamos em nós a mesma garra para servir a Deus que tem um atleta ao perseguir seu prêmio, pois assim está escrito em 1 Coríntios 9, 24 a 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta. Assim, luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.